Boa tarde, paz. Quem foi Saul? Quem foi Saul? Porque vi uma frase assim, eu li uma frase assim. Enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa, dizendo que Davi tinha intimidade com Deus e Saul não tinha. Bom, isso para mim é religiosidade, bobagem. As pessoas falam as coisas dessas, falando mal das pessoas da Bíblia, com falta de respeito, como falo de Sansão, como fala de outros aí. Então eu acho que é falta de respeito falar isso e sem meditar o que está escrito direitinho, né? Porque segundo Samuel, capítulo 21, versículo 2, está escrito que Saul tinha zelo por Israel e por Judá. Ele tinha zelo. Ele executava juízos, executava castigos sobre seus inimigos, pelo zelo que ele tinha por Israel e Judá. Primeiro, Saul foi um homem escolhido por Deus, como eu disse, como está escrito em 1 Samuel capítulo 9, versículo 16 e 17, está escrito que ele foi um homem escolhido por Deus. E segundo, Saul era um homem valente. Ele era um homem valente. Ele pelejou contra Moabe, Amon, Edom, rei de Zobá, os filisteus. Ele executava castigos contra os seus inimigos. Ele se houve valorosamente contra os amalequitas. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47 e 48. E em terceiro, ele edificou altares a Deus. Edificou altares. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 35, diz que ele edificou o seu primeiro altar. Então, isso quer dizer que ele edificou outros. Se esse foi o primeiro, significa que houve outros. Bom, Saul reinou por 40 anos por permissão de Deus. Ele não reinou aleatoriamente. Ele reinou por permissão de Deus e, através das mãos dele, ele se houve valorosamente contra os seus inimigos para proteger Israel. Ele reinou 40 anos, isso está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 21. Ele, como primeiro rei de Israel, reinou 40 anos. Depois veio Davi, reinou 40 anos. Depois veio Salomão, reinou 40 anos. Todos esses, no meu entender, começaram a reinar aos 30 anos de idade, porque é aos 30 anos que as pessoas assumiam responsabilidades como essa. Embora outros reis reinaram mais novos, mas isso aí já é uma exceção. Mas Saul a partir dos 30, Davi a partir dos 30 e creio que Salomão também a partir dos 30. Bom, o número 40, esses três primeiros reinou 40, o número 40 tem um significado simbólico bem importante, né? Na Bíblia tem o dilúvio, foi 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, né? na ocasião dos 10 mandamentos que ele pegou a placa. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, né? Para cumprir o castigo que Deus determinou. Elias, depois que ele estava ali abatido, aí ele recebeu um alimento ali, onde que ele estava muito abatido, e com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus, né? E Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Então esses 40 têm um significado muito importante na Bíblia, assim como o número 7, assim como o 3. Então essas passagens que diz 7, 3, 40, é um significado simbólico da Bíblia ali, que tem alguma importância, né? Muito forte. Bom, devemos considerar que a derrota e a retirada de Saul do reino não foi somente porque ele cometeu os seus erros. Não. Se ele começou a reinar com 30 e reinou 40, ele estava com 70. Já estava na hora, né, de ser retirado do reino. Ele saiu de uma forma muito ruim, né? Mas ele cumpriu o seu tempo, o tempo que Deus determinou para ele. Nós temos que considerar isso aí. Ele cumpriu a missão, né? A missão dele, que é 40 anos. Agora, eu não vou aqui falar bobagens, falar mal de um homem que foi valente
escolhido por Deus e que era usado por Deus para fazer as suas guerras. Ele era respeitado e era temido pelos seus inimigos. Bom, essas poucas palavras que eu quis dizer, porque a gente vê os pregadores, ouve, né? Vê e ouve, e vê algumas mensagens e lê, e falando mal dessas pessoas, e falando principalmente de Saul, eu já ouvi até alguém dizer que quem escolheu Saul foi o povo. Poxa, será que o que está escrito ali já não é o bastante? Eles não conseguem interpretar isso? É muito diferente de o povo ter pedido um rei e escolhido um rei. Pedir é uma coisa, mas quem escolhe é Deus. Isso está claramente escrito, que Deus é quem escolheu e que usou este homem, e ele foi valorosamente. Bom, é isso. Espero ter feito uma explanação boa e que possa ter despertado aqueles que pensam diferente do que eu estou dizendo, né? Mas que Deus abençoe a todos.